Aí deu certo. Então, como eu disse, é importante, né, dominarmos os exames para que consigamos, enfim, obter um sucesso no nosso tratamento. Ainda, o dente, um tratamento endodôntico em dentes permanentes maturos, ainda é um desafio para a endodontia. Por quê? Porque se trata de um dente sensível, de um dente sensível com ápice não formado, com ápice aberto, as paredes do conduto são sensíveis, então é difícil precisar instrumentação, então ainda é um item a ser discutido. Dentre os tratamentos para dentes com risogênese incompleta, nós temos a apsigênese. É importante lembrar que todos os tratamentos eles devem seguir um protocolo, e esse protocolo ele deve ser seguido exatamente como escrito. Por quê? Porque o índice de insucesso é muito alto. Então, a apsigênese é quando nós temos um tratamento, uma fratura, um dente acometido por cárie, e nesse contexto foi necessário realizar a endodontia. Porém, a polpa se encontra se encontra com vitalidade. Neste caso, é feito a curetagem, uma leve curetagem da cavidade pulpar, lavagem com água de hidróxido de cálcio e soro fisiológico. É utilizado o hidróxido de cálcio PA, o pó, e selado essa cavidade. No caso de necrose, quando o dente ele tem um comprometimento pulpar e essa condição da pulpa já se encontra em necrose, neste caso nós temos a apsificação, que é quando vai induzir o dente a formar uma barreira mineralizada, mesmo sem a formação do ápice. Neste caso, é feito todo o processo de acesso coronário, abertura, saneamento, irrigação, enfim, e utilização de medicação intracanal de hidróxido de cálcio. Porém, o problema da apsificação é a periodicidade, porque essa medicação intracanal, ela deve ser trocada periodicamente, né, de 15 a 21 dias. Então, é importante que ela seja trocada para que as propriedades do material sejam renovadas. Então, ainda falando sobre necrose pulpar, vamos falar de outra forma de tratamento, que é um tratamento chamado revascularização pulpar. Porém, a literatura também traz para a gente outros nomes, como endodontia regenerativa, regeneração pulpar, revitalização ou revascularização pulpar. Então, o que se trata essa revascularização? Nada mais é que o objetivo dela é restabelecer a continuidade do desenvolvimento radicular, visto que esse dente está necrosado e vai ter que ser feito um tratamento nele. Então, vai fazer um estímulo no ápice com o instrumento manual, e através desse estímulo no ápice, que vai fazer com que penetre sangue e o interior do conduto, ele vai ficar cheio de sangue, e esse sangue, ele é cheio de células mesenquimais, células troncos, e elas que vão ser responsáveis por fazer esse reparo tanto no ápice quanto no interior desse conduto. E aqui, ó, de acordo com Felipe, 2005, nós pegamos do artigo, a gente pode observar aqui na primeira radiografia que o dente, ele apresenta o ápice, né, aberto, e tem uma lesão de periápice muito grande. Então, o tratamento desse canal, desse conduto, ele foi feito através dessa endodontia regenerativa. Na segunda radiografia, o dente já está, o conduto, ele já está com medicação intracanal. E essa medicação intracanal desse artigo foi utilizado hidróxido de cálcio.
Existem outras medicações, sim, mas nesse momento, nesse caso em específico, para esse tipo de tratamento, a mais utilizada, que dá mais sucesso no tratamento, é o hidróxido de cálcio, devido ele ajudar, né, na eliminação de micro-organismos, fazer reparo, o seu pH, ele é bactericida, enfim. Então, ele é o de maior sucesso. Nessa terceira imagem, a gente pode observar, né, um corte histológico, e a gente já pode ver que houve o reparo no conduto, no ápice, em toda a região. Na quarta radiografia, a lesão já diminui, né, devido à medicação e devido ao tratamento, que já foi feita a revascularização. E na última radiografia, o tratamento já está concluído. Então, o dente já foi selado. É muito importante esse selamento, porque esse conduto ele tem que estar totalmente protegido. Então, tratamento concluído, sucesso. Os fatores que favorecem esse crescimento de tecido, né, esse reparo, os três principais é o diâmetro desse forame, o espaço vazio. É muito importante fazer o correto saneamento desse sistema de canal para ele ficar totalmente apto, né, para ser feito a regeneração. A ausência de infecção, porque a contaminação bacteriana ela é o principal fator de falhas nos procedimentos de revascularização. Então, agora, no caso específico, né, a paciente do sexo feminino, JR, gênero feminino, 9 anos, ela estava andando de bicicleta e sofreu um trauma nos incisivos centrais superiores no dia 28/6/2009. Ela teve, né, os 2 dentes acometidos. No dente 21, ela teve uma fratura coronária complicada, uma fratura que envolve o esmalte, envolve a dentina e envolve essa exposição pulpar. E no dente 11, ela teve uma subluxação. Então, feito os exames, feito anamnese, radiografia, feito um bom diagnóstico, né, para você ter um bom prognóstico. Então, a professora Gisele, ela tomou a decisão de tratar essa paciente com revascularização pulpar. Então, para fazer o passo a passo dessa revascularização, primeiro, descontaminação passiva com hipoclorito de sódio a 1% e também a solução fisiológica. É muito importante fazer essa descontaminação para esse conduto ficar o mais, né, limpo possível, e ela tem que ser feita de uma forma bem leve, de uma forma bem delicada, porque aqui nós estamos falando de um dente imaturo, então tem que aspirar a todo momento, porque a gente sabe que o hipoclorito ele é capaz de fazer a dissolução tecidual, então tem que irrigar muito, irrigar leve e aspirar muito para que não irrite ali a região periapical. Depois de feito essa descontaminação, vamos colocar a medicação. A medicação intracanal que a professora optou foi baseada no protocolo da Unicamp, que é o hidróxido de cálcio mais a clorexidina em gel a 2%. O hidróxido de cálcio, porque ele estimula na mineralização, ele faz o reparo, ele é bactericida, enfim. E a clorexidina devido, né, à sua substantividade. Então, os dois associados é uma ótima medicação intracanal. Colocou essa medicação, ela vai agir durante 21 dias nesse conduto. Então, durante 21 dias, espera a medicação intracanal fazer efeito, né? Selou bem bonitinho. Depois de 21 dias, a paciente retornou ao consultório e aí sim foi feito esse estímulo sanguíneo dentro do conduto para que esse sangue rico em células, né, mesenquimais, células-tronco, faça esse reparo tanto no ápice quanto no conduto desse dente. Feito isso,
na mesma sessão desse estímulo, vamos fazer o selamento desse dente, colocar MTA, Coltosol e a resina para o dente ficar blindado, né? Bem selado, para proteger e ter sucesso nesse tratamento. Então, o tratamento de revascularização é esse, para dente necrosado. Então, selou, o dente está pronto. É importante lembrar que para o sucesso desse tratamento, para o sucesso da revascularização, é importante que a cavidade esteja blindada, porque a descontaminação ela tem que ser efetiva, que essa descontaminação ela deve ser o maior, ela deve conseguir eliminar o maior número de micro-organismos possíveis, porque a gente sabe que a eliminação completa da contaminação da cavidade é impossível, a gente não consegue, mas é importante que a quantidade de micro-organismos seja mínima e a cavidade seja blindada, sem infiltração, para que realmente tenha sucesso no tratamento desse elemento, desse dente. Então, as radiografias, né? Essa primeira radiografia é a radiografia inicial, o jeito que a paciente chegou no consultório. Então, ela chegou no consultório e ela fez todo aquele passo a passo que a gente mostrou no slide anterior. O tratamento concluído, aí tirou essa radiografia de 1 mês. 3 meses, 9 meses, 12 meses e 24 meses, né? Que é a preservação, feita essas radiografias para acompanhamento dessa paciente. E a gente pode observar, a partir dessa radiografia de 1 mês, que já houve o reparo ali no ápice, já houve o reparo no interior do conduto, e que o dente ele está totalmente assim saudável, não tem lesão, não tem comprometimento. Então, é importante fazer esse acompanhamento após o tratamento estar concluído. E aqui na tomografia, a gente pode observar também perfeitamente o tanto que esse reparo ele foi eficiente, tanto que ele foi eficaz, e vale ressaltar que foi o próprio organismo que fez esse reparo, foi o próprio organismo que promoveu essa regeneração. Então, o dente formou ápice, não tem lesão, não tem comprometimento desse dente e a estrutura interna está formada. E agora eu quero deixar uma perguntinha assim que eu vou responder. Se vocês acham que esse dente, pós esse tratamento concluído, ele precisa de um tratamento endodôntico convencional. E eu já vou falar que não, ele não precisa, porque o tratamento concluído, o organismo regenerou, então não há necessidade de fazer um tratamento endodôntico convencional nesse dente, porque esse dente, ele não é um dente convencional. Apenas o reparo da revascularização é o suficiente para o sucesso desse tratamento, porque foi o próprio organismo que reestruturou tudo. Mas você pode virar para mim e falar assim, mas Igor, em caso de necrose, nós também podemos utilizar a apsificação. Perfeitamente, a gente pode utilizar a apsificação. A diferença é que, no caso da revascularização, nós atendemos o paciente no dia que ele chegou, 21 dias, no dia que ele chegou, fez o acesso, descontaminação, utilizou medicação intracanal, 21 dias depois ele retornou na sua segunda sessão e a gente já selou o dente e só acompanhou. Na apsificação, nós vamos preservar esse paciente sem limite de tempo, porque a gente vai repetir a troca da medicação até a gente conseguir identificar uma estrutura mineralizada no ápice do dente. Então, pode levar 1 mês, pode levar 6 meses, pode levar 4 anos. Isso depende do nosso trabalho, isso depende só do organismo do paciente. No caso da revascularização, além de não ter, de promover um tratamento mais agressivo ao dente, porque assim, a gente consegue ver nessa radiografia que tem uma estrutura no periápice que a gente não consegue identificar se é polpa, se é osso, teoricamente, a gente entende como parecido, mas eu não consigo precisar se é ou não, porque na revascularização é um tecido de reparo, não é um tecido convencional que desenvolveu no período certo, ele é um tecido de reparo. É similar, pode ser que tenha a mesma função, mas não é o mesmo tecido. Então,
Tá aí o questionamento, se você prefere tratar o seu paciente em 2 sessões ou em 24, por exemplo. Nossas E aí referências. eu já respondo que, obviamente, o tratamento de revascularização é o que tem um sucesso, assim, né, que a gente pode apostar. E são as nossas referências que nós utilizamos para fazer o nosso seminário. Quero agradecer a atenção de todos, agradecer a professora Gisele por ter disponibilizado esse trabalho para a gente, ter acreditado no nosso potencial. E é isso, obrigada a todos. Obrigado. Eu achei muito interessante o seminário, um dos nossos primeiros seminários falando sobre relato de caso clínico. Agradeço já inicialmente a presença da professora Gisele. Professora, estou com saudade da senhora. Também estou. Nossa, eu queria estar aí junto com vocês, viu? Mas vai passar. Se Deus quiser, essa onda vai passar. Sim, professor. Gostaria de parabenizar a senhora por ter cedido o caso para que os alunos pudessem apresentar. Eu sei que a senhora fomentou ele com todas as informações, com todo o protocolo que a senhora executou no consultório para chegar no final de tanto sucesso. Então, agradeço imensamente a senhora por contribuir nesse momento dos nossos seminários. Obrigada, professor. E eu fiquei feliz porque os meninos extrapolaram, né? Eles estão de parabéns, eles empolgaram com isso. É um assunto que foi mais, eu quis que eu sugeri, porque eu acho que nós precisamos estimular os meninos a estudar. O que eles fizeram precisa assim, de muito embasamento científico ainda para eles ficarem bons, mas eles apresentaram bonitinho, né? Estão de parabéns. Viu? Com certeza, professora. Sei que teve a questão da energia, o Igor, a Ana Carolina já estavam meio preparados para a situação. À tarde já tivemos algumas oscilações de energia aqui na faculdade também, mas eles contornaram bem a situação e conseguiram fazer a apresentação no nível de excelência. Gostei bastante da forma e da conduta do seminário como um todo. Queria saber de vocês agora, Igor e Ana Carolina, como que vocês entendem esse protocolo que vocês me falaram de alta rigidez, de uma sequência? Como que vocês encarariam na sua clínica diária? Vocês fariam esse enfrentamento para todo paciente é válido? Professor, isso aí seria só para a professora Gisele que já domina, não é nossa alçada, a gente nunca vai conseguir. Como que vocês entenderam depois desse seminário esse protocolo? Então, desde o início, quando anunciou que o tema do seminário é livre, eu falei, pronto, tratamento endodôntico em dentes com isogênio completo. Eu já tinha isso em mente, porque, tipo, é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, a gente vê, assim, uma coisa ou outra sobre, mas não é um assunto que a disciplina desmistifica e trabalha a fundo com a gente. Então, a gente precisa, pelo menos principalmente eu, que pretendo trabalhar em consultório de interior, né? Em interior principalmente, assim, você faz o que tiver para fazer. Você não, eu vou fazer só endo, eu vou fazer só pério. Você faz o que tiver para fazer. Então, a gente precisa saber, a gente precisa dominar o assunto, porque esse caso de traumatismo é uma coisa bem comum. Então, a gente precisa saber lidar frente a essa situação. E, assim, professor, eu entendo que na endodontia, de modo geral, não só nesse caso, mas de modo geral, a gente precisa seguir o protocolo rigoroso. Por quê? Se houver contaminação, a gente pode ter, enfim, contaminação do canal, pode submeter o paciente a um tratamento que, se tivesse seguido um protocolo correto, um protocolo rígido e íntegro, a gente poderia ter evitado, né? Então, assim, é um protocolo, eu não vou te falar que é uma coisa fácil, tá? Que executar esse tratamento, principalmente com a nossa insegurança de recém-formado, não é uma coisa fácil, mas
que a gente conhecendo a teoria, a prática a gente consegue fazer. Tá. Agora, eu consegui enxergar tanto na visão profissional, porque eu achei um assunto de grande valia para nós que estamos estudando, porque é um assunto assim que, igual quando o Igor falou, eu nem sabia muito sobre, eu fiquei meio perdida. Eu falei, eu quero aprender. Nós sentamos com a professora deu uma aula maravilhosa, excelente para a gente. Eu falei, nossa, é capaz de tratar um dente, vamos se dizer, com o ápice aberto. Então, acredito que, assim como eu, deve ter muitos outros alunos que não têm o conhecimento que eu passei a ter depois que a professora nos deu essa aula sobre esse tipo de tratamento. E como mãe, e eu também pretendo ter consultório no interior, eu achei muito válido, porque a gente pode orientar as mães, tanto que a criança pode sofrer um trauma, se sofrer e fizer o protocolo certinho, tem como salvar esse dente antes dele necrosar com a psigênese? Tem, mas se chegar a necrosar, a gente sabe que existem outras duas formas de tratamento. Então, eu vi com esses olhos tanto de clínico, né, para você trabalhar no interior e saber lidar com essas possíveis causas, né, de traumas, e também nessa parte acadêmica, porque eu achei um assunto, assim, bonito, porque, nossa, o próprio organismo que, como se diz, consertou de novo. Eu achei muito bonito, e a professora Gisele falava toda hora, é um caso lindo, lindo, e no começo eu não entendia. Depois que eu entendi o nosso trabalho, eu entendi do que estava falando, eu falei, realmente, é um caso lindo mesmo, porque foi o próprio organismo, Deus é perfeito, né, professora? Igual a senhora falou o tempo inteiro. Foi lá e conseguiu fazer esse reparo, que às vezes nós, com a medicação, não conseguiria, e o próprio organismo foi feito para isso, para reparar. Perfeito. Essa conduta e esse pensamento que nos motiva, vocês entenderem o objetivo do seminário e já visando a clínica de vocês alegaram no interior, mas eu sei que é sem fronteiras, vocês estão aprendendo um leque de conhecimento que diferencia do mercado, ok? Parabenizo novamente a dupla. Turma, eu estou observando, faltam 6 minutos, se por acaso a sala cair, a gente retorna no mesmo link. Vou abrir para os professores. Professores? Meninos, foi fantástico. Igor, gostei demais. Ana, sabe o que foi bonito de se ver? Essa empolgação. Mas sabe quando que a gente empolga? Quando a gente tem interesse pelo tema. Gostei, Igor. De um começo eu já sabia o que eu queria falar. Então, assim, a intenção, né, do professor Diogo colocar aí como coordenador esse tema livre, isso é importante, porque, na verdade, ele foi bonito, né? Vocês foram felizes na apresentação, porque você queria apresentar, e a professora tem um caso belíssimo, né? E ajudou vocês nesse seminário de hoje. Mas aí, eu gostei demais da empolgação da Ana. Falando, nossa, e eu gostei demais porque tem uma outra opção. Então, e outra, né? Não sabia de nada. E o bonito falou assim, eu não estava entendendo, eu estava perdida. E depois que você estuda e apresenta, fala, agora eu entendi. Agora eu consegui enxergar o tão, né? Como foi bonito. Então, isso foi muito bonito de se ver, como os outros seminários também que já aconteceram, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Só retomando algumas coisas, no segundo slide, né? Que você escreveu aí, risogênese, tá? Então, assim, estava com S, né? Risogênese é com Z, tá bom? Isso é só, eu sei que você sabe, né? Mas como foi apresentado aí, você estudou, mas aí alguém no segundo, né? No segundo slide, então, para os meninos aí entenderem aí, ok? Nesse aí.
Aí eu faço a pergunta para vocês. Nossa, é fantástico. Aí vocês falaram que pode trazer interior, mas tem um slide bem claro aí que mostra quando que é possível de se fazer. Então, você pode ir passando aí. Isso tem que ficar muito bem, né? Claro, para os meninos que não estudaram tão quanto vocês e que vocês vieram apresentar esse tema para nós. Pode prosseguir. Essa parte, Igor e Ana, essa parte do diagnóstico, como que é feito, todo um diagnóstico é importante, mas acredito que no momento de se apresentar o seminário, esse diagnóstico de dente, que não sofreu trauma, que não tem cárie, você entende? Que não faz parte deste momento agora. Né? Vamos continuando. Tem aí as fases para se fazer. O que é importante? Isso, nesse aí. Então, o que tem que ficar bem claro para todo mundo, né, para os meninos, é porque para se fazer a psificação, para dar certo, para se ter sucesso, né, não são todos os casos. Isso é muito importante. A grande chave é esse diâmetro do forame. Então, se esse diâmetro, nós temos várias pesquisas que mostram que se esse diâmetro do forame ele não for, né, se ele for muito pequeno, você não tem sucesso com isso. Então, e outra coisa, a fratura coronária. Então, se você tiver uma fratura coronária extensa, você não tem como pensar em apsificação. Você vai partir para um tratamento endodôntico mesmo, no caso de dente necrosado. Então, são coisas que a gente precisa de observar. O grande achado dessa apsificação é que realmente você pode tratar não um dente vital, mas um dente que já perdeu sua vitalidade. Então, se você for fazer a opção de o que eu vou fazer, um tratamento endodôntico ou passar pela apsificação? Então, são coisas assim, não são todos os casos. Você vai ver o tamanho dessa fratura, né? Porque senão você não tem sucesso. Como você bem falou, ele tem que ficar bem blindado, né? E uma coisa importante que vocês falaram aí da regeneração periapical, mas uma coisa muito bonita de se ver, viu, Ana? Nessa apsificação, é porque no tratamento normal, com trocas de medicação, como você bem falou, não é só o tempo que temos de desvantagem. A grande desvantagem é porque você não tem vitalidade e com esse método você tem a vitalidade pulpar, né? Entendeu? E o outro não. E uma outra vantagem também é porque você percebeu aí que as paredes do canal, ela fica o quê? Ela vai ficar espessa, delgada, porque se ela tem vitalidade, ela vai continuar formando. E com um tratamento convencional, seria com a medicação hidróxido de cálcio, leva-se grande parte em fratura, porque eu não tenho essa formação radicular. Então, não é tão somente essa região periapical, né? O importante é que essas paredes, elas eram delgadas, finas. Professora, a senhora está muda. Atenção. Apertei aqui sem ver. Ah, não foi eu, não? Deu para ver aí? Foi você, Igor. Foi eu, não? Você falou, você, Eu estava morrendo de medo de tocar em algum lugar. Deixa. Eu acho que no que eu coloquei o papel aqui, eu devo ter encostado, né? Deu para vocês ouvir essa parte? Sim. Tanto que essa técnica